amigas, estamos iniciando nossa atividade. Hoje é terça-feira, 18 de agosto de 2026. Tempo maravilhoso hoje, né? Esperamos que ele se repita e parece que esta é a previsão, mas sabe como é que é a previsão do tempo? Os próprios os caras que entendem de clima, de temperatura, de ventos, enfim, de condições climáticas, dizem que nem sempre a previsão tem 100% de certeza de que vai acontecer a previsão que eles fazem. De qualquer maneira, vamos torcer que o que está previsto na quinta-feira, uma chuva enorme, temporal e tal, não chegue tão forte aqui na região metropolitana de Porto Alegre. Bom, nossa atividade desta terça-feira tem aí duas figuras tradicionais aqui do Rio Grande do Sul, expoentes, né, de suas atividades profissionais, que é Jurandir Soares. Primeiro aqui em janeiro, prazer em te ver. Da mesma forma. Que estava viajando, estava um mês fora. Um mês. Vamos fazer um giro pelo Canadá, visitar a parte da família que está lá, né? Exato, filho, com 2 netos, né, que temos lá e tal. O Jurandir é um cara muito simples, né? Apesar de ser um camarada que tem uma cultura extraordinária, ele é um cara muito simples. Sabe por que ele vai no Canadá? Os caras chamam ele para consultar como é que faz aqui, papai. Então, por isso que o Canadá é o que é, rapaz. Chama o Jurandir lá. Ele não diz isso, né? Mas... Para ajudar eles a dar pau no Trump, né? E ele olha vai ainda, o que tem lá de revolta com relação àquela do Trump querer transformar o Canadá em 51º estado. O Trump também. Fui comprar vinho numa loja de bebidas. Eu disse, não tem aqueles vinhos da Califórnia? De jeito nenhum, não temos nada americano mais aqui. O Trump é um case, né? É um case atualmente no mundo. Né? Mas o Trump é uma coisa assim, chega a ser hilário. Agora ele diz que vai transformar o Estreito de Hormuz em território americano. Ele levanta cada problema para ele, né? Ele gosta de rolo, né? Sempre arrumando rolo. É um case. E aqui não, já está aí, já se apresentou, auto-apresentou o Nelson Newton Calil, né, que é um camarada ligado muito à área de clubes aí, os clubes onde, sobretudo é a União, né, que tu tem, né? Atualmente eu sou parte da diretoria da União. Né? E União Cooks, aí é que está o mérito. Aí é que falei agora que o presidente Trump é um case, né? O União Cooks é um case na gastronomia aqui em Porto Alegre, pelo menos no Rio Grande do Sul, porque nesses 31 anos de confraria, mudou o conceito de muita coisa. Não digo nas receitas, mas na condução do gosto pela gastronomia. E o que ensinou de gente, né? É impressionante. Que formou de gente. Nós temos aí 2 mil pessoas formandos lá dos cursos que a gente faz, que não são cursos profissionais, mas são principalmente para quem tem a gastronomia como diletantismo. Claro que muitos saem profissionais dali, né? Muitos de lá adotam uma carreira profissional, mas a grande maioria são profissionais liberais, engenheiros, advogados, médicos, muitos magistrados e promotores. Tem um nível de pessoal que quer levar a gastronomia pelo diletantismo e até acabam se envolvendo. Eu, por exemplo, estou há 31 anos envolvido nesse negócio aí. Né? Aliás, essa história do Calil, essa relação com clubes sociais, Jurandir, me permite e abre a oportunidade de dizer o seguinte: eu sou do interior, sou de Uruguaiana, mas de muito tempo para cá, de 20 anos, talvez menos, talvez um pouco mais, os clubes sociais deixaram de ter aquela importância que tinham pelo menos na minha juventude, na minha juventude e tal, quando criança, enfim, lá no clube caixeiral, clube comercial, que eram os termômetros da vida social da cidade. E então, o que aconteceu? O União, por exemplo, é um exemplo de clube que se adaptou a isso, se retransformou, se reformulou, se reconstruiu, e quem não fez isso acabou desaparecendo. Não tem tanto é que quantos clubes sociais nós tínhamos em Porto Alegre de top, que tinham atividades semanais. Olha, tu passava era só 4 clubes, né? Foi a Sojipa, do União, e olha, hoje em dia não. Então aqueles que se adaptaram, que se transformaram, que se atualizaram, tipo União, estão aí, né? Cada vez mais prosperando, graças a Deus, e tendo essa sua função social que cada clube tem. Olha aqui, a atividade que tem uma característica, há mais de 30 anos que está no ar, de começar pelo futebol.
e nós vamos conversar com aquele que entende Tem de certeza? internacional. Tu tem certeza que quer começar pelo futebol? Vou começar pelo futebol. Bom, agora o segundo tema hoje é o futebol. Tá? Nós estamos terminando. Segundo tema é o futebol, é coisa que de vez em quando é atropelar. Esses caras vão pro exterior, vão para os Estados Unidos, chegam aqui atropelando as coisas, né? Então dá isso, né? Calil, teu time ontem, olha, eu fiquei com muita pena. Eu sou gremista, mas eu fiquei com pena do Internacional. Tu acredita nessa pena? Empatar com o Remo aqui, tia, e aí? Na verdade, o futebol gaúcho está penando as suas agruras, né? O Internacional ontem eu acabei por uma questão profissional não podendo ir ao jogo e é pior ainda a gente sofrer em casa, né? Cheguei quase praticamente na hora do jogo e logo depois teve o golo do Internacional. Eu ainda disse esse golo foi muito cedo. O Internacional perdeu no mínimo os 3 golos feitos, né? E depois os melhores jogadores, ou quem vinha conduzindo a partida, cansou, que são os veteranos, o Bruno Henrique e o Alan Patrick, e o treinador fez uma substituição, 2 ou 3 substituições, uma delas lamentável, que eu não sei porquê, né? Ele colocou aquele, no final do jogo, para jogar 15 minutos, eu diria, entre aspas, centroavante, né? Entre aspas, centroavante, o Alejandro, que até agora ele só atrapalhou. O Alessandro conseguiu ontem bater todos os recordes. Ele recebeu uma bola, um merengue para fazer um gol dentro da área, tirou o pé. Logo em seguida, ele fez a falta aos 49, 4, 5 minutos depois, fez a falta no último lance do jogo. Essa falta foi, o goleiro fez uma barreira em vez de 4. Meia barreira, em vez de 4, ele colocou 2. Quem chutou, a bola bateu no ombro do zagueiro que estava do lado. Se tivesse um, ia bater no peito do que estivesse do lado. E foi na cabeça do fatídico Alejandro, né? Da Alessandro é outro nível, né? Outro time, né? Alejandro. E esse Alejandro, daí ele conseguiu consagrar o equívoco do goleiro, porque o goleiro ficou vendido e quando chegou na bola... Mas eu acho que o goleiro menosprezou aquela falta. Sem dúvida. Ele achou que, isso é de muito longe, basta 2 na barreira. Basta 2 na barreira. É isso aí. Mas eu fiz questão de dizer que aquela barreira é para 4, principalmente quando a barreira na diagonal, e ainda era sendo o último gol, ele imaginou que ele fosse centrar. Era o último lance da partida. O lance da partida, já. A partir de até os 49 já era 50 minutos. Né? Então era o último lance da partida. O Jornalista tem razão, é verdade. Ele menosprezou o chute do... Mas voltando então a esse nível no Internacional, nós já tivemos o Grêmio no domingo, que teve aquela... O Grêmio também aconteceu a mesma coisa. O Grêmio melhorou no segundo tempo. Quando ele melhorou no segundo tempo, tomou 2 gols. É uma coisa que nós não conseguimos. O Grêmio não pode melhorar. Eu disse, não melhora que piora. Não dá para melhorar. Nós estamos rindo da tragédia, né? Tragédia gaúcha, né? Nós estamos rindo da tragédia gaúcha, porque os dois estão com uma diferença de 1 ponto e penando, né? Tem que ganhar 20 pontos ainda para poderem... Eu sou do tempo, nós somos do tempo, mas sobretudo do Jurandir Soares, meu colega jornalista, de que, né, Jurandir, a gente, quando tinha Inter e Grêmio jogando, a gente, bom, quanto vai ser para nós? Hoje tu vai lá e se encontrar que nós vamos tomar, né? É triste, né, Jurandir? É uma coisa incrível. O Grêmio, 11 partidas fora, não ganha nenhuma. Nenhuma. E o Internacional aqui no Beira-Rio, ele ganhou, eu tenho a impressão que 1 ou 2, ele é o pior mandante do campeonato. É uma coisa maluca isso. É um troço que nós estamos vivendo um ano aqui. E o Inter, o Inter historicamente era um time quase que imbatível no Beira-Rio, né? O Inter é muito difícil de bater no Beira-Rio. Jurandir, mais alguma coisa do esporte que queria falar sobre o Grêmio? Não, o Grêmio, um desastre, né? Aquela atuação lá daquele último jogo no sábado, lá contra o Atlético Mineiro, né? Porque tu não vê a mínima estrutura de jogada no Grêmio. A bola fica com os zagueiros lá atrás, fica um tocando a bola para o outro, tocando a bola para o outro. Não tem uma opção de saída, que um volante que busque a bola, que se vire para frente, o volante vem ali, carimba a bola, devolve para o zagueiro. A coisa é ridícula. Aí, um balão para frente, coitado do Vinícius, aquele tem que se virar lá no meio de 2 zagueiros ali para disputar uma bola. Então, o Grêmio, o nosso amigo português aí está devendo muito, né? Muito, porque não se vê a mínima jogada e não se vê disposição.
o anímico do Grêmio está lá embaixo, né? E os jogadores parece que não se dão, né? Uma coisa interessante, né, Jurandir? Nós que trabalhamos, eu como repórter, fui repórter, eu fazia muito campo, futebol de campo, entrevistava muitos jogadores de ataque, de defesa, enfim. E quando eu entrevistava jogadores de defesa, eles diziam uma coisa, o mantra deles era o seguinte, ó. A bola, quanto mais longe estiver na minha área, o zagueiro dizendo isso, é melhor para nós. Hoje os caras trazem a bola para dentro da área deles, quer dizer, pô, eles correm um risco danado. O goleiro é o que mais toca na bola hoje. É o goleiro que mais joga aqui. O centroavante, às vezes, nem toca na bola, o goleiro toca, né? O goleiro é o principal articulador do time. A brincadeira, né? Bom, futebol é isso aí mesmo, vamos torcer que... A única coisa boa que eu vi do Grêmio ali, que deu uma certa esperança, é o croata, esse que entrou no meio de campo. Esse é bom, é muito bom. Mas também sozinho, né? Ele é um jogador hábil, né? Sozinho, né? Aquela falta de ontem, que tu disseste que o goleiro não acreditou no jogador, eu acho que ele teria um outro procedimento se fosse o Douglas Pifador que ia bater. Ele nem conhecia o cara esse cara do Remo veio bater aqui pra querer fazer gol. Aí tá o negócio, né? Olha aqui, ó, vamos falar do CIE, Centro de Integração Empresa-Escola. Mas eu não preciso falar mais nada disso, porque o CIE tem uma mensagem aí que diz tudo da importância e do que significa o CIE para a economia, para a sociedade rio-grandense. Acompanha aí. A transformação começa aqui. Uma nova era de conexões e inclusão produtiva. Um ambiente onde talentos se desenvolvem e novas oportunidades surgem a cada dia. Nosso propósito permanece: aproximar gerações e construir oportunidades. Porque acreditamos que cada jornada profissional começa com um primeiro passo. E estamos aqui para guiá-lo. Uma nova versão do CIE-RS, onde as oportunidades se encontram. Estive a semana passada nessa sede maravilhosa que o CIE tem aí e o seu trabalho espetacular, né? O Centro de Integração Empresa e Escola. Olha aqui, vamos falar de um produto que é o Adubus Titica. É um fertilizante orgânico chamado Titica e ele não é apenas um adubo, é uma explosão de vida para o seu solo. Rico em nitrogênio, fósforo e potássio, a Titica desenvolve e devolve a matéria orgânica que o solo perdeu, segura a umidade por mais tempo e faz a sua planta absorver nutrientes muito mais rapidamente. O resultado? Plantas mais fortes, raízes profundas e colheitas muito mais fartas. Recicle o que a natureza dá de melhor. Fertilizante Titica, a inteligência orgânica que transforma o seu solo e suas flores. Produto atestado para a produção orgânica através da certificadora Rama. Pessoal, aqui a Parrilla del Sul. A Parrilla del Sul abriu, eu quero lembrar para vocês um pouco da história da Parrilla del Sul. Ela abriu em 31 de julho de 2007. Eu me lembro daquela época, eu estive lá na Parrilla del Sul, no jogo do Grêmio com o Boca Juniors. Lembra que foi aquela vez, o Grêmio perdeu lá 3-0 e perdeu 2-0 aqui. E naquela oportunidade o Grêmio estava com esperança de fazer 4-0. Ele perdeu de 3 lá, tinha que ganhar de 4-0 aqui, perdeu de 2, um golaço o jogador do Boca, como é que é? O Riquelme. Que jogador, que jogou bola, aquele cara nos destruiu. Muito. E eu estava lá na Parrilla del Sul. Então, temos 64 funcionários, fora os serviços terceirizados como segurança, manutenção e limpezas externas. Atendemos, em média, 16 mil pessoas por mês. Nos nossos 19 anos, já servimos em torno de 8 milhões e 500 mil entrecôs, fora as outras carnes. A casa é conhecida também pelos pirulitos distribuídos para as crianças. Por exemplo, já distribuídos em torno de 350 mil pirulitos nesses 19 anos da Parrilla del Sul. E a maior da Parrilla del Sul é a autêntica cozinha uruguaia, um pedaço do Uruguai aqui na capital gaúcha. Você não precisa ir lá, claro, se for lá, Parrilla del Sul é a mesma coisa. Mas aqui também é cópia de lá, e lá é cópia daqui. Maravilhosa Parrilla del Sul. Comandada ali pelo Darcy e a Maristela Desbezel, a Parrilla foi inaugurada em 2007, como falei, contando com uma equipe grande de funcionários. Localizada na Avenida Nilópolis, 111, no bairro Petrópolis. O telefone para contato para fazer a sua reserva, 51 30 12 78 78. Estacionamento cortesia, funcionamento das segundas-feiras. Nas segundas, das 18h30 às 23h45. Terças a sábados, das 11h30 às 23h45 e domingos entre 11h30 e 22h45. Confira o cardápio e as promoções, reservas e tudo mais
e outras informações no Instagram, @parrijadersul, ou no site www.parrijadersul.com.br. Só coisa boa, né? Agora vamos falar do Banrisul, uma instituição que muito nos orgulha, e o raro banco comercial de Estado que permanece na reestruturação feita em 86 da reforma bancária. Olha que a vida muda, os planos crescem e os negócios seguem em movimento. Em alguns momentos, o que faz a diferença é contar com crédito do jeito certo. São soluções de crédito para pessoas físicas e jurídicas com diferentes modalidades, contratação simplificada e soluções de crédito com excelentes taxas. Tudo com a segurança de um banco que conhece você e entende como é que é o seu negócio. No Banrisul, está com crédito. Saiba mais em banrisul.com.br/com crédito. Acompanhe aí. Desculpa. Tá com crédito. Molhou? Não. Tá com crédito. Renovação do ano passado. Desculpa, chefe. Tá com crédito. No Banrisul, muita gente está com crédito. Quer fazer aquela viagem? Vai decorar o apartamento. Quer quitar uma dívida? Tá com crédito Banrisul. Sujeito à análise de crédito. Bom, a vida da gente, né, o Jurandir e Calil, ela tem momentos que a gente enfrenta, momentos diferentes, momentos bons, momentos ruins. E eu fico outro dia pensando assim, poxa vida, eu tenho 56 anos já de jornalismo, e vendo para trás e vendo as coisas hoje, principalmente, a nossa vida tem, de um lado, ganhos e de outro, perdas. Hoje, por exemplo, morreu uma grande artista brasileira chamada Glória Menezes, 91 anos. A Glória Menezes, que junto com o Tarcísio, fez uma dupla, né, de artistas, daqueles artistas raiz do Brasil, né? Que tem a cabeça no lugar e tal. E é uma pena, né, o Jurandir, morrendo um símbolo, né, da arte do Brasil. Sem dúvida nenhuma, foi uma atriz marcante, né? Assim como a outra que faleceu também, a Laura Cardoso. Laura Cardoso, né? 98, essa aí. Essa é 91. Também foi outra grande atriz, uma grande atriz, velha, estava e continuava atuando bem. A Glória Menezes fez aquela parceria com o marido, com o Tarcísio Meira, né? Que foi consagrada no país, assim como daquelas duplas que permanecem durante muito tempo como aquele casal que é um referencial. É verdade. Aqueles que gostam, né, que curtem, no caso, a novela brasileira, que, aliás, consagrou-se, né, no mundo, porque o Brasil passou a ser um exportador de novelas, né? Quando, tempos atrás, nós importávamos as novelas mexicanas, né? Aqueles dramas mexicanos, aí passamos a exportar as nossas novelas. Começou lá, muito atrás, como A Escrava Isaura. Direito de Nascer. Direito de Nascer. Então... Mas a Glória Menezes ela era pelotense. Ela era nascida em Pelotas e o primeiro papel de sucesso dela foi o filme O Pagador de Promessas. Eu nem sabia, ela trabalhou ela era a mulher do como é que era o nome? Que carregava a cruz, né? Foi esse filme ganhou a palma de no Festival de Cannes. Palma de Ouro. Palma de Ouro do Festival de Cannes. E ela, pelotense, né? Uma artista interessante, muito interessante, competente, né? Aliás, o casal competente. Não, e todas as novelas as quais eles participaram, elas tinham conteúdo, né? Hoje tu vê, eu não vejo novela, nunca vi, mas naquele tempo a gente até via, porque valia a pena ver novela. Eu casei em 75 e de lá para cá, daquele tempo lá, a minha mulher via muito. Então eu chegava em casa, a gente era muito obrigado a ver junto com a esposa. Mas ali tu sentia que realmente tinha conteúdo, tu aprendia alguma coisa. E ali não havia deturpação de valores. Né? Hoje, pelo que eu ouço falar, porque eu nem vejo, passo longe disso, é só depravação de valores. Quer dizer, a novela passou a ser um instrumento, né, de degradação moral da sociedade. E por isso que nós estamos nessa crise. Então, era uma coisa de muito conteúdo, né, Juliano? Não, hoje em dia, o que tu passa, assim,
de repente, né, passando ali, especialmente pela Globo, que é o top das novelas. Ainda é referência, né? Ainda é referência. Mas as novelas são uma coisa de louco, né? Pega, assim, aquela coisa do mais baixo nível, da maior ralé, do narcotráfico, de tudo que é baixeza, é o tema de novela hoje, né? Não tem mais um referencial, que antes tu tinha um referencial, tinha digamos, o ídolo ali, que era o caso Tarcísio Meira, por exemplo, né? Mas hoje não tem mais isso. Hoje nós temos aí traficante, baixo nível aí que está predominando. Né? E o grande problema, a questão toda mais séria, sensível, é que esse tipo de ensinamento ele acaba absorvido, sobretudo, pelos jovens, pela juventude. Né? E aí eu fico pensando assim, o que nós vamos esperar dessa juventude? Que já não tem muita perspectiva do ponto de vista de emprego, de uma situação de mercadológica. E agora também tem essa questão da depravação de valores que, enfim, acaba prejudicando a capacitação da nossa mão de obra. Olha aqui, vamos falar do Green Benefícios, pois benefícios para o seu time e que facilitam a rotina do seu RH. Pois bem, na Green você encontra soluções em alimentação, refeição, mobilidade, premiação e o Green Saúde. E tem mais, contamos com parceiros que ampliam ainda mais o cuidado com a sua equipe, é importante. Contrate o Total Pass com a Green e aproveite condições especiais com 3 meses grátis e até 3 dependentes sem custo. Green Benefícios, muito mais do que um cartão. E, evidentemente, falar daquele que é uma instituição hoje muito gaúcha, mas reconhecida nacionalmente, que é o Grupo Zafari. Afinal de contas, este é um mantra extraordinário que se criou por Zafari: economizar é comprar bem. Acompanhe aí a mensagem do Grupo Zafari. Investir com Sicredi é ter planejamento financeiro para a vida inteira. É ter um portfólio de produtos com diversas oportunidades para cada momento. É ter a segurança que precisa para ver seus investimentos evoluírem com você. É ter sempre um especialista próximo que entende cada um dos seus objetivos. Investir com Sicredi ao longo da vida é ter com quem contar. Todo mundo tem um jeito de fazer macarronada. A moda do chefe, a tradicional, a de cinema e aquela que ninguém tem a menor ideia de como vai ficar. Seja qual for o seu jeito, tem sempre um Zafari para você. Zafari, economizar é comprar bem. E aí? Não é que ficou bom? Muito bem. Jorandir, a gente se lembra, eu tenho certeza que tu vai te lembrar, tu e o Calil vão se lembrar do que eu vou dizer. Uma frase, uma canção que dizia assim, ó: escrevo-te uma carta, meu amor. Escrevo-te essa linda... Como é? Escrevo-te essa carta, meu amor. Uma coisa assim, né? Que era de uma música famosa. É, isso aí. Né? O Trump agora acabou de fazer uma carta também dessas para o Bolsonaro. Hoje. É mesmo? É. Eu não sabia. Não, também não sabia. Reafirmando que ele está considerando muito injusta a situação e que ele está alerta. Agora, no final da tarde, saiu. Bom, o Trump manteve uma relação muito boa, o Bolsonaro manteve uma relação muito boa com o Trump, foi recebido na Casa Branca e tal, né? E uma identificação muito grande com o Trump, né? Pela posição política, né? Da direita, defendendo uma direita mais efetiva aqui na América Latina, que, aliás, diga-se de passagem, é o que está aumentando aqui na região. Se nós analisarmos hoje a América do Sul, nós temos o Brasil e o Uruguai aqui, com governos de esquerda, e o restante você pega da Argentina, vai o Chile, vai a Bolívia, vai o Peru, vai o Equador, vai a Colômbia, são todos governos de direita.
né? E chegando lá ainda em El Salvador, que é o governo de direita do Bukele, que é aquele que mais tem marcado aqui. E que, aliás, tem servido de referência até para os candidatos da direita aqui no Brasil para o combate ao narcotráfico. E é o grande problema hoje na América Latina, de um modo geral, em especial aqui na América do Sul, o grande problema é o narcotráfico, a forma de combatê-lo. E esse presidente de El Salvador, o Nayib Bukele, ele entrou rachando para o combate e conseguiu estabelecer índices elevados de redução da criminalidade no país. Então está sendo um referencial, está sendo acusado também de extrapolar muitas vezes, o que não é uma surpresa, né? Porque para você fazer um combate intenso para dirimir, para eliminar um problema que é marcante no país, você de repente pode extrapolar alguns limites, né, que são estabelecidos. Mas de qualquer maneira, ele está estabelecendo, está conseguindo o sucesso, e é o que a direita defende aqui no Brasil também. E no caso aí, o Trump fazendo essa manifestação ao Bolsonaro, o que eu entendo assim também que por tabela vem o apoio dele para o Flávio Bolsonaro. É verdade, e no momento de logo teremos eleições. Agora, é interessante, quero agradecer a nossa audiência aí, eu estava falando aquelas linhas, não consegui dizer, mas uma ouvinte, a Simone, ligou agora e disse assim, não, entendi, eu queria dizer, escrevo-te estas mal traçadas linhas, meu amor. É isso aí, né? Então, o Trump escreveu aí, porque é uma coisa interessante, essa bem colocado pelo Jurandir. Alguma coisa sobre essa relação? Não, eu tenho a impressão que o Jurandir fez um resumo, né? Um apanhado. Um apanhado muito sério. E essa questão de El Salvador é uma questão, quem diz o exagero, ou alguns exageros praticados pelo presidente ou pela sua política, né, também tem que ver tem que se verificar de onde é que vem essa crítica. Porque é muito fácil. Aqui no Brasil nós temos esse problema de segurança. A segurança virou um problema. O policial, muitas vezes, ele já chega acusado. Ele já chega acusado. O agente, não sei... E acuado, né? E acuado. Acusado e acuado. Quer dizer, nós temos que saber exatamente que exageros são esses, de onde vem a crítica desse exagero. O problema todo é o seguinte, com exagero ou sem exagero, a questão do narcotráfico e da segurança em El Salvador, apesar de um país pequeno, né, é um país... É marcante, né? Nós somos um país pequeno também, o Uruguai é um país pequeno também, né? Assim por diante. Né? Mas então eu tenho a impressão que a relação do nosso presidente, do presidente Trump com o nosso ex-presidente, antes de tudo é o reconhecimento do que ele fez, da relação deles, e tem mais, né? O reconhecimento não é política isso, da injustiça praticada pela justiça brasileira, né? Que é, aliás, um dos focos das críticas americanas e dos atos americanos e do presidente com relação ao Brasil. E é o que as pessoas de bem no Brasil também pensam. Eu vou começar esse negócio de justiça, a gente vem, todos os programas se fala nisso, né? Mas é um caso nos 150 anos de democracia, de república no Brasil, nós não vimos nada parecido. E não existe no mundo uma Suprema Corte praticando os atos que a nossa vem praticando. E eu já disse aqui nesse programa, e não quero levar adiante, se a cúpula dessa pirâmide, que é a justiça, que é uma pirâmide, o Supremo é uma pirâmide, é a ponta de tudo, que deveria ser de qualidade, né, está desse jeito, com esse tipo, julgando amigos e julgando inimigos. Eu sou louco, isso aqui não existe. É o parâmetro mais... Não precisa nem ser estudante de direito, só se precisa ter um pouco de racionalidade. Né? A independência do juiz
começa exatamente por isso, para ele saber o que ele pode julgar, né? Se nós passamos por cima disso, nossa Suprema Corte está passando por cima disso, eu dou razão ao presidente Trump, por incrível que pareça. Agora, na verdade, é o seguinte, até nós ontem no programa debatemos essa questão, né? Eu acho assim, particularmente, que o grande problema começa na escolha dos, digamos, da Suprema Corte. Você não pode botar lá na Suprema Corte o cara que é assessor de um partido. Umbilicalmente ligado a qualquer partido. Então, eu acho que a escolha, a minha visão, é ser escolhido por uma entidade jurídica. Digamos assim, sei lá, o Conselho Nacional de Justiça, o Juiz do Brasil, a associação e tal, eles escolhem. E não um partido político escolher aquele que vai certamente ajudá-lo, certamente estará do seu lado nas suas demandas. E aí dá isso que eu estou falando. Aproveitando até nesse tema, né, vindo para o país, né, a OAB de São Paulo, essa semana, eu acho que quinta ou sexta-feira, fez uma carta de 50 laudas, né, propondo modificações e, inclusive, propondo a alteração da escolha dos ministros do Supremo, estabelecendo um tempo de magistratura de no máximo 15 anos, né, e que o ministro teria que ter no mínimo 50 anos. Isso é uma falácia, é uma premissa, não, falácia não, desculpa, é uma premissa completamente equivocada, que o problema é a forma de escolha. Né? Não é o tempo de estar lá. Não é o tempo de estar lá, e até o contrário. Até o contrário, se o ministro com 50 anos e pode ficar 15 anos, né, ele vai ser sempre vinculado ao presidente. Tem que tirar essa vinculação. Essa vinculação que tem que acabar. Isso aí que tem que acabar. Para todos os cargos da magistratura, independente de como ela age, se está certa a justiça, se não está certo, das promotorias e todos eles em todos eles, a não ser os quintos da ordem dos advogados, precisa ter concurso. Precisa ter concurso. Por que o presidente da República escolhe o seu advogado, o seu advogado, o advogado do seu partido, né? o amigo que foi seu ministro? Agora, nós estamos ficando isso. É uma discrepância absurda que não existe no mundo. Em 1987, porque a minha esposa me esforçou, eu acho que eu contei, não sei se você sabe isso aí, fiz um concurso público no Banco do Brasil, passei, estudei, eu sempre fui de estudar. Passei. Eu e um colega meu que fizemos juntos. Ele tinha estudado no Júlio de Castilhos e tal. Até hoje somos amigos. Aí eu disse, eu não vou assumir porque eu não queria, imagina, ser funcionário do Banco do Brasil, né, cara? Meu professor estava subindo, estava na RBS naquele tempo. Eu disse, não vou fazer. Aí minha mulher, olha, não quero, mas como? Mas estabilidade. Eu não quero estabilidade. Eu quero, eu tenho a vida inteira para, né? Mas eu não fui. E fui lá no Banco do Brasil com ele, porque ele ia assumir lá, ia assinar o troço. Aí eu cheguei lá. Eu conto isso para vocês verem como é que são as coisas. Aí eu cheguei lá e tal, e o cara disse, olha, o senhor, para o meu colega, e eu do lado, para ser aceito aqui, o senhor não tem que ter uma questão judicial, o senhor não pode ter sido processado, tem processo e tal. Para nós, é isso aí. Agora, para ser presidente da República, os caras passam pano e tu é o maior ladrão desse país. Cara, eu vou te contar, é só o Brasil mesmo, não tem como. Não, essa questão por exemplo, você já sabe que o próximo presidente vai ter 4 indicações para o Supremo. Então, conforme for o presidente, você já sabe qual a tendência política desses 4 indicados que serão, né? Então, uma coisa assim absurda. Para mim, tinha que ser um elenco de entidades. Isso aí. Né? Ministério Público, OAB, sei lá, essas instituições aí, para fazer a indicação. Né? Porque do jeito que está hoje é um absurdo. Porque, e as decisões... sim. Já está quase se esgotando o período do mandato do presidente. Na eleição, houve aquele quebra-quebra lá em Brasília e a condenação. Aquelas pessoas até hoje estão presas, condenadas. Maiores absurdos. 14, 17 só no Brasil, prisão, né? Só no por Brasil. ter participado daquele quebra-quebra, onde na acusação veio ali organização armada. Qual foi a arma? A de chiclete, é verdade. Tem um sujeito condenado que mora aqui no Rio Grande do Sul, o cara foi condenado, o sujeito pagou um daqueles ônibus que foram para Brasília naquelas vigílias, não sei o quê. Esse cara foi condenado não foi condenado por atentado à democracia, pela mãe não sei do quê, pelo isso e aquilo, 5 anos, ele levou 8 anos de cadeia. Os caras que
financiar um ônibus para vir depredar aqui na Assembleia Legislativa pela esquerda, claro, naturalmente isso aí não acontece nada. Aqui, ó, vamos falar um pouquinho de sucos Petri. Aliás, o Jurandir Soares, antes de chegar aqui, ele ligou para cá, né? Disse, olha, já estou em Porto Alegre, vou ao programa. Tem sucos Petri na mesa ainda? Eu disse, claro. Estou meio convidado de servi-lo, né? E ele disse, eu quero tomar 2 sucos, de laranja ou de uva. E agora tem de coco, né, Jurandir? Agora tem de coco também. Agora tem de coco também. Água de coco. Mas então, ó, vamos ter que colocar o de coco aqui na mesa também. Olha aqui, ó, sucos Petri. A sua sede pede saúde, claro que pede o melhor. Pede sucos Petri, suco de laranja, suco de uva, água de coco 100% natural. E importante, né, sem a adição de açúcares e conservantes. Eu vou ler agora o texto, nós já tivemos aí o vídeo do Sicredi, vocês conhecem já bem o Sicredi, tá? Mas eu vou ler um texto aqui para complementar, que diz o seguinte, aqui, ó. Olha, você que é empresário ou empresária sabe que gerir um negócio exige tempo e parceiros confiáveis, tá certo? No Sicredi, além de soluções como máquinas de cartões, crédito, cartões e Pix ilimitados, nos canais digitais você conta com atendimento próximo e personalizado. Aquele gerente que conhece você, conhece a sua empresa e está sempre por perto para ajudar. Passe em uma agência e descubra tudo o que o Sicredi pode fazer pelo seu negócio. Importante lembrar, viu, Jurandir e Calil? O Sicredi, quando começou o Sicredi, eu também estava presente lá atrás, há 40 e poucos anos, quando ele começou a crescer. E hoje eles mantêm as agências, eles fazem questão até de inaugurar novas agências. Sabe por quê? Porque o camarada que é associado ao Sicredi, o produtor rural, ele quer ir no banco, ele quer na agência física, conversar com o gerente e tal. Eles fazem amizade. O produtor rural no Sicredi, ele tem amigos dentro do Sicredi. Então, ele mantém, parabéns ao Sicredi, que mantém essa sua política de manter agências físicas. Não que eu seja contra a agência física, mas eu acho que no caso do Sicredi, especificamente, é importante que ele mantenha, tá bom? Olha aqui, vou falar de vinhos do mundo. A história do vinho passa por 3 grandes destinos: Espanha, Itália e Portugal, tá certo? E agora eles fazem parte da segunda etapa do imposto Zero Vinhos do Mundo. Uma oportunidade para descobrir rótulos cheios de tradição, com condições especiais por tempo ilimitado. Aliás, o tempo é limitado. Passe em uma das nossas lojas e confira. Fica na Getúlio Vargas 1135, Avenida Alípio César, Alameda Alípio César 203, e aqui na Avenida Cristóvão Colombo, próximo 1493. E se beber, importante, não dirija, tá certo? Ou se dirigir, não beba. Muito bem. Jurandir Soares, a Nestlé está anunciando o fechamento de 2 fábricas no Brasil. Serão dispensados 16 mil trabalhadores e encerrada a produção do Kit Kat. O Kit Kat vai parar? Vai parar. Tão gostoso que é aquilo, né? Mas tudo que é gostoso está acabando nesse país, né? Essa é a grande coisa. Quer dizer, então, além da Nestlé, ela se soma aí a várias empresas grandes, inclusive, de tradição no Brasil, que estão fechando as portas. Eu imagino que ganhe quem ganhar a eleição, ganhe quem ganhar. A destruição, a falta de esperança do empresariado, sobretudo, a falta de segurança jurídica que está estabelecida neste país, vai ser muito complicado. Quem ganhar a eleição mesmo, qualquer dos dois, qualquer dos lados, a destruição está tão grande, está tão terrivelmente forte, que a reconstrução da economia brasileira vai durar algumas décadas, né, Júnior? Vai lá, Calil, que tu está engatilhado para falar do tema. Na verdade, eu entendo muito menos de economia do que vocês, né? Entendo quase nada, né? Mas a gente fica impressionado com os dados. A gente lê os jornais todos os dias, essa coisa toda. Houve manifestação política, vê o presidente mentindo, falando em situação. Nós tivemos essa semana o grupo da Casas Bahia pediu recuperação judicial. Essa recuperação judicial do Casas Bahia é de uma dívida de 17 bilhões de reais. 17 bilhões de reais. Esse mesmo grupo de empresas havia, em 2024, pedido uma recuperação judicial. Pagou a recuperação judicial de 4 bilhões. Eles vão dispensar agora, eles têm
30 mil trabalhadores, colaboradores, vão dispensar 3 mil e vão fechar 100 e tantas lojas, assim por diante. Mas o dado disso, essa recuperação, é que nós estamos falando em bilhões, né? Nós estamos falando em 50 milhões, 30 milhões, e é uma empresa de porte médio pedindo recuperação judicial, que a nossa antiga concordata, com modificações, permite. E a recuperação judicial é que, na forma atual da lei específica, ela permite que a empresa, se tiver um bom desempenho, ela consiga sair do imbróglio financeiro que ela se envolveu e existencial. Mas essa recuperação tem uma situação que é muito mais marcante aqui no Brasil. Nós tivemos no primeiro semestre, né, entre 2023 e 2025, nós tivemos, em 2023, 513 recuperações judiciais. Hoje nós temos 1.575 recuperações judiciais de microempresas, né? No primeiro semestre, nós tivemos o pedido de 1.263 recuperações de produtores rurais, né? E no primeiro semestre deste ano, no Brasil, nós tivemos 6.341 pedidos de recuperação judicial, vejam só, do agronegócio, de serviços, do comércio e da indústria. Ou seja, nós estamos numa situação de crise geral. Todos os setores. Total. De todos os setores. Eu faço questão desses 6.300 e pouco, é uma coisa que nunca se viu, né? Aliás, eu vou permitir para vocês aqui, pedir para vocês permissão, porque nós estamos já com, olha, faltam só 12 minutos no final do programa. Comecei a falar muito. Não, mas isso é que a gente atropela, é claro, fundamental. Importante. Que, aliás, eu ia provocar isso aí, porque eu trouxe até o jornal aqui, o do Comércio. Aliás, falando disso, eu vou falar aqui, ó, Jornal do Comércio, setor calçadista, que sempre foi o setor superavitário no Rio Grande do Sul, crescemos aqui, a zona do Novo Hamburgo, ali, a região toda ali, se consolidou exatamente pela questão do setor calçadista. E hoje nós vemos, né, nessa terça-feira, a manchete do Jornal do Comércio, setor calçadista nacional registra déficit comercial. Tem um amigo que tem empresa aqui no Vale dos Sinos, está se mudando para o Paraguai. Desde 1997 não tinha crise. Aqui, ó, a única coisa que não tem crise é lá no Palácio do Planalto. Os caras vivem no outro mundo, né? Não, mas aqui, aí é que tá. Eu quero ver esse pessoal que vive no outro mundo, lá no Palácio do Planalto, se por acaso ganhar a eleição, o que vai ser desse país? Porque se ganhar a oposição, a gente tem a expectativa que venha com mudanças, com sistemas aí. Reverter um pouco o quadro. Ministros competentes. Como veio o Paulo Guedes naquela ocasião, o ministro altamente competente para o setor da economia, né, que venha para tentar colocar nos eixos a economia do Brasil. Salvar o Brasil. Agora, se ganhar os atuais governantes, aí... Olha aqui, vamos falar um pouquinho do Di Paolo, do tempero cuidadosamente preparado ao capricho de cada detalhe. Mais do que servir, o Di Paolo conta a história da imigração italiana na Serra Gaúcha. Uma celebração que une a excelência da culinária artesanal ao afeto da mesa da nona, com sabores autênticos e a alegria à vontade. Nosso propósito é entregar uma experiência memorável para a sua mesa. Di Paolo, alegria, cultura e fartura. Importante. Muito bem, aqui, ovos orgânicos, sistema que prioriza o bem-estar animal, galinhas criadas soltas com acesso à pastagem, alimentação com insumos orgânicos e não transgênicos, e a galinha também que não recebe antibiótico, garantindo a pureza dos ovos, o que dá sabor e saúde ao segmento como um todo. E naturalmente o Titica, adubos orgânicos classe A, né, que vai revolucionar as hortas e os hortigranjeiros aqui do Rio Grande do Sul. Adubo proveniente da cama de aviário, esterco mais serragem, produto seco e compostado, rico em nitrogênio e carbono. O laudo é emitido pela Universidade de Passo Fundo, atestando o seu grau de pureza. Adubo registrado no MAPA, com atestado para a produção orgânica através da certificação de conformidade orgânica. Ovos e adubo com certificação orgânica emitido pela certificadora participativa Rama. Importante isso, né? E a TAP Transportes Aéreos. Olha aqui os encantos e a gastronomia das terras portuguesas. Que maravilha, né?
Lembrando para vocês que os encantos e a gastronomia de terras portuguesas, com várias frequências de voos entre Porto Alegre e Lisboa. Por exemplo, um horário de 11 horas de viagem, daqui até lá, 11 horas. 11 horas mais ou menos de viagem. Então, É boa essa viagem. Nós temos 3 viagens semanais, vamos passar a 4 viagens semanais. 4 viagens semanais. Então, as tarifas são civilizadas e aquele atendimento luso a bordo, que é um atendimento de qualidade que só a TAP Linhas Aéreas possui. Importante destacar o seguinte, olha aqui, ó. As aeronaves são de última geração. Importante isso, né, para vocês. Voos do Aeroporto Salgado Filho em Porto Alegre, sem escalas, em 11 horas. Você aterriza em Lisboa, Portugal, e dali para a Europa, né, qualquer país da Europa. Fica no país amigo ou qualquer outro destino do mundo nas próprias aeronaves da TAP, com uma gastronomia espetacular, além de comissários e atendentes altamente diplomáticos e simpáticos. Bom, nós estamos nos encaminhando para o final, mas eu quero lembrar para vocês da Olina, né? O Jornalito está abusando aí Quando come Imagina, um pouquinho demais aí come tal, demais. A questão toda é a Olina. A Olina é a essência de vida. É um auxiliar digestivo indicado em casos de má digestão causada por excessos alimentares. A Olina realmente resolve. O Laboratório Vesp há mais de 100 anos. Jurandir, alguma coisa que tu traz? Não, que me chama a atenção aqui agora, a informação que eu estava vendo aqui agora, as bets, essas empresas de apostas aí, faturaram no ano passado dos brasileiros 221 bilhões de reais. 221 bilhões de reais. Você diga o seguinte, acho que 95% desse pessoal que aposta nisso aí, o pessoal que esse dinheiro vai fazer falta. Vai fazer falta. Tira do seu diário, né? Tira do seu diário. E é uma coisa impressionante como tem gente que fica viciado nisso aí. Viciado, não pode abandonar o hábito de jogar, tem que jogar permanentemente, na ilusão de que vai ganhar, vai recuperar o dinheiro que foi colocado ali. Doce ilusão. Né? Bom, para encerrar o programa, que nós vamos falar um pouquinho, claro, sobre a eleição, né? Porque hoje começa agora a propaganda política nas ruas e tal, né? Então nós já estamos vivendo no nosso dia a dia esse ambiente político da eleição no começo de outubro. Um dos grandes artífices da reunificação da Alemanha, Otto von Bismarck, ele dizia o seguinte sobre a questão que eu quero colocar para vocês aqui, neste pré-eleitoral. Ele dizia que nunca se mentiu tanto depois de uma caça, durante uma guerra e antes de uma eleição. Eu acho que antes de uma eleição ele está muito certo, né? Então, eu quero dizer o seguinte, começando por ti, Calil, prepare-se para a guerra eleitoral que já está começando. Então, vai haver muita mentira. Por exemplo, o atual presidente na eleição de 22, ele acusou o seu concorrente de que ele iria, se eleito, acabar com o Bolsa Família. E não aconteceu nada. Né? E ali ele ganhou, eu acho que ali ele ganhou a eleição. Porque o Bolsa Família tem 100 milhões de pessoas. Né? Então, esse tipo de coisa nós temos que estar vigilantes. Calil. O presidente, a gente não pode falar em política aqui, nem em posicionamento, porque é vedado pela legislação eleitoral e o programa pode até sofrer consequências. Por essa razão, a gente tem que ter muito cuidado quando analisa esse momento, esses 2 meses. Lembrar que só no Brasil isso acontece. Só no Brasil. Quer dizer, mas o pior de tudo que está acontecendo, eu há pouco falei no Supremo, né, o Supremo, que é o Supremo das fakes, como é que é? Daquele inquérito do fim do mundo. Inquérito do fim do mundo. Aquele inquérito do fim do mundo é o maior aliado do governo que está deixando agora, que está terminando, porque os únicos analisados são todos apoiadores do outro lado, e não do governo. Uma coisa inacreditável isso, não tem nenhum caso. E, em primeiro lugar, a Constituição, eu não estou falando só em política, eu estou falando em aplicação, da lei. A Constituição nem permite um inquérito com essa extensão. Né? Aliás, isso já devia ter terminado há 5 anos, e não 6 anos, e não terminou ainda. Né? E o presidente, e nenhum investigado, ou até processado em razão do inquérito de fim do mundo, é de um lado. É de um lado. É só do lado contra o lado que está hoje no governo. Quer dizer, nós já temos uma eleição, vamos dizer assim,
toda ela viciada. É a minha opinião, não estou... Como já foi na eleição passada, de Eleição 2022. passada, a gente não pode nem falar na eleição passada, que teve o presidente atual, o ex-presidente, que está preso hoje, né, por um processo lá, que não vem ao caso, né, que está preso. Uma das razões da condenação dele foi ter reunido embaixadores para discutir, para falar sobre a desconfiança da segurança das urnas. Isso foi considerado ato político, ato antidemocrático e tal, né? Essa coisa toda. Então, quer dizer, nós estamos numa eleição, agora começando uma eleição com esse clima, né, de favorecimento a um lado. Vamos ver se a gente consegue. Pois é, hoje nós tivemos o ministro Nunes Marques se reunindo com os embaixadores também para dizer que as nossas urnas são plenamente confiáveis e são um referencial para o mundo. O problema é esse, que referencial é esse para o mundo que não é adotado sem ser para Botsuana e Burundi. É o mundo subdesenvolvido, né? Não tem comprovação do voto. Então, qual era o mote daquela reclamação do presidente na ocasião e que foi, inclusive, aprovado pelo parlamento e vetado pelo Supremo, que era o voto impresso, acoplado à urna eletrônica. Você coloca ali o seu voto e imediatamente é emitido o seu voto impresso, que cai ali numa outra urna ali para depois, se for necessário uma conferência, ter essa possibilidade. Hoje não há possibilidade de ter uma conferência. Quando tu compra no computador, quando tu compra através de... Tu recebe uma nota fiscal. Em qualquer lugar. Recebe um comprovante da tua compra, né? Essa é a coisa mais banal do mundo. O problema da chamada democracia brasileira, né, é que ela é seletiva, né? Tem um lado que não pode desconfiar, nem desconfiar. Não pode nem pedir vistas do processo. E tem outro lado que faz, e aí libera, é uma coisa liberada, né, Jurandir? Então, esse é o problema. Quando nós, jornalistas, falamos sobre isso aí, nós não queremos trazer discórdia, não queremos levantar coisa, não. Nós estamos tentando fazer aquilo que é o justo em qualquer lugar do mundo. O próprio pessoal que é contra isso aí hoje, em várias ocasiões, também precisa e defende que haja transparência. E é isso que se quer. Todos estão no poder hoje, todos os órgãos que defendem, que querem defender, no passado sempre defenderam a liberdade, principalmente a liberdade de imprensa e os seus informantes. Aliás, liberdade de imprensa, que nós tivemos uma violenta ruptura de um dos preceitos básicos, que é o sigilo da fonte. Isso aí que eu estou falando. O sigilo da fonte. Que é um dos pilares das liberdades, né? Da democracia verdadeira, né? Claro. Todo mundo que está hoje defendendo o status quo diretivo do executivo brasileiro, num determinado momento defendeu a liberdade, que nós não podemos tolher a liberdade, a imprensa é livre, vive, bababá, tanto que a Constituição, que é muito casuística, nesse ponto foi muito férrea no sentido de garantir a liberdade, inclusive da informação da imprensa. Mas, além de tudo, eu acho que é isso que nós temos que preservar, a esperança. Aliás, como dizia Santo Agostinho dizia o seguinte, que a esperança tem dois pilares. A indignação, ou seja, tu vai te indignar com a situação, e aí que está para complementar a coragem para mudar o quadro. Então, hoje nós estamos com essa indignação aí, e espero que nós mantenhamos e aceleramos e consolidemos a coragem para fazer o que tem que ser feito para mudar isso. Carlinhos, obrigado pela tua presença. Estamos aqui. Até uma próxima, né? Vamos até a próxima. Vai para a União agora, daqui para lá ou não? Não, eu já saí, eu já estive hoje no União. No começo da manhã o presidente me convocou lá, nós fizemos uma reunião muito importante. Começo da manhã que terminou com um almoço tranquilo. Inclusive, né? envolvendo o plano diretor de Porto Alegre, é um assunto que podemos tratar. Com certeza, plano diretor. Jurandir. Satisfação ter estado aqui com vocês. Até uma próxima. Obrigado pela tua volta aqui. Tua volta trouxe, de novo, recompôs aí o quadro de capacitados, né? De gente capacitada que vem aqui. Tem uma bancada altamente capacitada. E faz desse programa exatamente ser tão longevo como ele é. A vocês, muito obrigado pela audiência também. Tenham todos uma boa noite, um bom sono. Amanhã estaremos de volta. Até lá.